Rússia, o Sergei Lavrov, acusou os políticos ocidentais de considerarem uma guerra nuclear, de acordo com o ministro das Relações Exteriores russo. A ideia de um conflito nuclear não passa pela cabeça das lideranças russas. Ainda de acordo com Lavrov, a operação militar contra a Ucrânia tem como objetivo, entre outras coisas, garantir que Kiev não entre para a OTAN. Nós vamos analisar essas declarações de Lavrov com o especialista em segurança, relações internacionais, terrorismo e inteligência, Ricardo Genari. Ricardo, muito bom dia. Você está me ouvindo? A comunicação dele está com... Você está me ouvindo agora, Ricardo? Estou te ouvindo. Então, vamos lá. Vamos falar sobre justamente esse momento de tensão e essa possibilidade, né, levantada. Eu ameaço, mas digo que não ameacei. É isso? Exatamente. É uma guerra psicológica, né? Nós estamos... A Rússia, ela tá agindo em várias frentes. Numa frente militar, numa frente de informações, e nessa frente de quem pode mais, né? E chora menos. Então, a Rússia, ela vem usando essa estratégia de uma guerra psicológica. Eu estava vendo as notícias, né? Então, o que ele faz? Ele mostra uma coisa e age de outra. Então, quer dizer, esses ataques que estão tendo agora na Ucrânia, principalmente na parte norte e sul, ele está fechando um cerco vindo do norte e do sul, ele usa essa estratégia, é a militar e uma ação psicológica, né? Do que? De você colocar a população em xeque, já que a gente não está vendo, né? É uma ação da própria Ucrânia de controle e comando. A gente não vê um comando, vamos dizer, um comando específico das Forças Armadas da Ucrânia, no sentido de combater realmente as forças russas. Então, isso é importante para o presidente Putin, né? Ele age dessa forma, usando esses mecanismos de guerra psicológica e a própria guerra militar. E com isso ele vai tomando as cidades, ele vai conquistando... ele está em Kiev já praticamente, e aí é o centro político do país, e com isso, com certeza, ele consegue já dominar uma situação, pelo menos militar e psicológica. Ricardo, hoje a informação que nós tínhamos de pelo menos 16 mil voluntários chegando para se somar a essa resistência ucraniana. Nós tínhamos um anúncio, por exemplo, do governo polonês, estaria preparando aí o envio de caças M29 para a Ucrânia. Seriam 20 aviões de combate, mais 50. Dependeriam, é claro, das negociações com a OTAN. Eu não sei se isso evoluiu, mas a gente percebe que hoje o foco do ataque russo é justamente na área de comunicação. Nós falávamos que numa estratégia de guerra, o importante é você abalar a população e fazer com que essa população reverta o seu posicionamento em relação ao governo, ou crie algum tipo de rejeição à atual administração na Ucrânia. Isso não está acontecendo. Pelo contrário, o que a gente percebe é que isso está alimentando esse sentimento ucraniano de defender o território. Porém, a estratégia do governo russo hoje é focar justamente nessa comunicação, dominar a comunicação, e isso que está fazendo a diferença nesse jogo do presidente ucraniano? Perfeita a sua análise, porque o que acontece é o seguinte, a Rússia, ela já está praticamente dentro da Ucrânia. Então, quais são as opções dele e até táticas, as táticas que eles estão usando? Eles estão já desligando praticamente a Ucrânia, eles têm acesso a vamos dizer, até cyberterroristas. Então, quer dizer, eles estão usando todo o mecanismo para desligar a Ucrânia, acabando com a energia, acabando com o sistema de água. Então, isso vai enfraquecer muito a população. A população realmente ela vem fazendo está tendo uma ação importantíssima, está dando um exemplo aí a todos de como se defender um país. Mas é como eu disse, né? O que falta hoje é o comando e controle de uma situação vinda do governo ucraniano. Então, o que a gente vê são soldados na rua, com poucas estratégias de defesa, né? Porque os russos infiltraram
forças especiais que faz vamos dizer, esse controle da situação. Então, quer dizer, quando ontem atacaram lá a fábrica de cerveja, a torre de comunicação, como você mesmo disse, quer dizer, isso foi planejado. Então, quer dizer, as forças especiais russas estão lá, estão mapeando as situações que precisam ser controladas e, por outro lado, o próprio governo russo vem atacando essas instalações. Então, assim, ele vem enfraquecendo muito vamos dizer, a estrutura da Ucrânia. E isso é muito prejudicial, porque a partir do momento que a gente está vendo que a população está se refugiando em vários países em torno das suas fronteiras. Então, é uma decisão da Rússia de realmente enfraquecer todo o sistema ucraniano. É claro que o que nós ainda não colocamos nesse tabuleiro é justamente o custo desta operação de guerra para reconstruir, né, a Ucrânia, e essa movimentação militar que é assustadora quando você olha em números, né, a movimentação dos carros de combate, das aeronaves, das bombas que estão sendo lançadas e o cenário de destruição que nós estamos mostrando. Aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista, eu tenho o Alessandro Azzoni, que é economista e advogado internacional. A pergunta que eu vou fazer é muito simples: quem vai pagar esta conta? O senhor consegue me responder? Muito bom dia. Bom dia, William. Bom dia a todos os telespectadores. É uma dúvida que, para a Rússia, ela já estava com uma economia muito fraca, ela não é uma economia muito representativa, seu PIB é muito pequeno, perto das outras economias europeias, então, e ela sempre viveu de alguns itens, como gás, a questão do combustível, então isso é que segurava um pouco mais o seu produto interno. Eu acredito que essa guerra ela foi justamente planejada justamente por questões financeiras, não mais do que isso. Não estou dizendo que existem motivos políticos, sim, mas o grande motivo pode ter sido a questão do gasoduto, a questão dos oleodutos, todas essas questões que se passam pela Ucrânia que afetam o produto interno bruto da Rússia. Então, esse estímulo dessas campanhas militares obviamente está sendo financiado pelo próprio poderio militar, que as empresas que fornecem esses equipamentos para toda a grande guerra, toda a guerra, existe uma economia gerada momentânea por esses ativos. Lógico que isso vai para a conta do governo e o governo vai ter uma redução do seu produto interno bruto. Quem paga a conta sempre será o governo. Todos esses governos que assimilam campanhas, eles assumem esse custo. Os Estados Unidos, quando fez a campanha do Afeganistão, foi obrigado a emitir $1 trilhão em moeda, o que acabou aumentando sua base monetária e desvalorizando o dólar perante o mundo. A Rússia pode ter feito a mesma coisa, emitido a questão dos rublos lá, justamente por isso essa desvalorização maior do que o esperado, porque ela deve estar se financiando com emissão de moeda. Então esse custo passa sim para a nação agressora, né? E aí, Ricardo Genari, o senhor que é especialista em segurança das relações internacionais, em terrorismo, em inteligência, as narrativas podem fazer toda a diferença. A Rússia fala no que eles chamam de guerra justa, né? Que a intervenção deles, ela vem com um alinhamento em defender os russos ou aquele povo, proteger os contingentes populacionais de russos étnicos. Por outro lado, você tem a Ucrânia falando desta ofensiva cruel e brutal, inclusive contra crianças. A estratégia agora é reunir provas de um lado e do outro para depois nós apresentarmos um julgamento sobre isso? Eu acho que vai tudo depender de como vai ser essas reuniões para tentar voltar à paz. Então, eu acho que tudo vai passar pelas essas negociações. Claro, como foi dito agora, quem é que vai pagar essa conta? Então, quer dizer, a Rússia, claro, ela com certeza o presidente Putin ele fez uma reserva para esse combate. Ele não começou essa guerra ontem, há uma semana atrás, ele começou isso há um ano,
planejando. Veja bem, você vê a Rússia e a Ucrânia, eles passam por uma planície, onde Napoleão e Hitler perderam a guerra. Daqui 2, 3 meses, começam as chuvas, e os blindados russos não passariam para outra região. Então, quer dizer, foi tudo planejado. Financeiramente, ele também vem planejando isso. Agora, eu acho que ele não contava com o tempo disso, o time disso, dessa guerra. Então, na cabeça dele, ele pensa o seguinte, por que a OTAN vai colocar bases aqui na Ucrânia? Por que eu não poderia colocar também bases russas no México ou em Cuba? Então, isso passa pela cabeça dele. Ele é uma pessoa difícil. Ele é uma pessoa que foi criado dentro do sistema de inteligência russo desde os 18, 19 anos. Então, na cabeça dele passa essa situação e eu não estou conseguindo enxergar, por causa também, vamos colocar a situação dos aliados. A gente não consegue enxergar uma posição, vamos dizer, firme dos aliados, no sentido de tentar resolver essa questão da guerra. Então, quer dizer, quem vai pagar essa guerra, com certeza será os aliados, né? Nós vamos pagar, não sei como, mas nós vamos pagar essa reconstrução, que ainda a gente não pode nem falar em reconstrução, porque a gente está num clima, ao meu ver, assim, de começo de guerra. E se a gente não partir para a diplomacia rápido, a gente vai ver coisas piores aí. Então, essa questão que ele coloca, os armamentos, principalmente os artefatos nucleares prontos, isso quer dizer, é uma intimidação, não só à Ucrânia, mas como ao Ocidente. Então, quer dizer, ele tá marchando em cima, não só militarmente, ele está marchando também psicologicamente e politicamente. Agora, claro que ele não sabe quais serão o que virá após isso. E como ele pagará essa situação. Quer dizer, provavelmente ele nunca mais sairá da Rússia, porque ele poderá ser preso a qualquer momento. Então, é aquela história. É difícil a gente ter uma afirmação do que vai acontecer. Olha, Ricardo.